Olá! Hoje eu vou falar sobre o simbolismo em O Senhor dos Anéis, continuando o vídeo que eu fiz sobre O Hobbit, né? Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que assista, porque muita coisa que eu vou falar aqui é uma continuação do simbolismo que eu tratei no primeiro vídeo e eu não vou ficar repetindo para não ficar muito extenso, né? Que já é um livro bem grande. Então, eu vou deixar o link aqui para quem quiser assistir, mas de qualquer maneira dá para entender os dois vídeos de forma independente. Então, O Senhor dos Anéis, ele conta a história do Frodo, que é o sobrinho do Bilbo, que era o personagem principal do Hobbit. E durante a história do Hobbit, o Bilbo encontra um anel, né, o Anel do Poder. E esse anel tem um papel secundário ali na história, e aí nessa história a gente vai descobrir que era o anel que o Sauron, o Senhor Sombrio, usou antes de ser derrotado para controlar os povos da Terra-média. Ele perdeu esse anel quando morreu em batalha, e agora ele tá tentando recuperá-lo. Ele retorna depois de muito tempo, tá tentando recuperar esse anel. E é tarefa do Frodo destruir esse anel. E ele tem que destruí-lo, levando ele justamente nos lugares que são os domínios de Sauron, né? A terra de Mordor. Então ele tem que entrar em Mordor. E lá tem a montanha onde ele consegue destruir esse anel. Então a história do Frodo é uma continuação direta do Bilbo. Isso é muito interessante, porque o trabalho de individuação, normalmente ele se manifesta de uma forma transgeracional. Ele sempre vai ter aquela sensação de que você está continuando o trabalho dos seus ancestrais, seja da sua família direta, seja da humanidade como um todo. Por exemplo, é muito comum a pessoa, a tarefa da geração anterior ser construir uma família, entrar num trabalho e a prioridade dela ser totalmente a família, a construção da família. E aí a geração seguinte, que não tem esse peso, a tarefa dela é diferente, é ela encontrar um trabalho significativo, fazer algo que tenha mais a ver com o que ela é antes de construir uma família. Mas a gente só consegue se dedicar a esse trabalho criativo de uma forma mais ampla porque a geração anterior construiu uma base para a gente fazer isso. Então é como se o trabalho, cada geração tivesse ali um foco diferente. E aí o problema é só quando você tenta julgar uma geração partindo da perspectiva da outra, né? Cada uma tem a sua tarefa, mas é comum a gente ter esse sentimento de que a gente está continuando os trabalhos dos nossos ancestrais quando a gente entra no processo de individuação. Mas mesmo assim, existem coisas que se repetem, né, independente da geração, que são padrões universais que vão se repetindo. Então, por exemplo, da mesma forma que o Bilbo começa o trabalho, a jornada dele aos 50 anos, que para os hobbits é a metade da vida, o Frodo também vai começar a jornada dele nessa época, né, aos 50 anos também. E você tem essa noção de que o Jung falava que mais ou menos na metade da vida, a tarefa com o inconsciente coletivo, né, esse contato com os arquétipos, que a gente pode ignorar um pouco na primeira metade da vida, ele se impõe na segunda, né, que vai chamar de metanoia. E aí, é mais ou menos nessa idade que o Bilbo também, né, teve esse chamado, o Frodo também vai sair para a aventura dele. E da mesma forma que o Bilbo foi chamado pelo Gandalf, o Frodo também recebe a tarefa dele do Gandalf, que funciona como esse arquétipo do velho sábio, essa figura do inconsciente que dá a tarefa que a gente tem que cumprir. E aí, da mesma forma também que o Bilbo tem que deixar o conforto dele, a casa dele, tudo para trás para entrar nessa viagem, o Frodo tem que fazer a mesma coisa, né? Ele tem que fazer, inclusive ele muda de casa antes de iniciar essa tarefa, né? E essa mudança, mudar de casa, é um símbolo muito recorrente nos sonhos das pessoas quando elas estão passando por alguma transição ou quando o inconsciente ele está impulsionando ela a fazer alguma mudança na vida dela. Outro aspecto importante do processo analítico que eu sempre repito aqui é que ele normalmente começa pelo confronto com a sombra. Isso é uma coisa que o Jung falava muito. E que são aqueles conteúdos que foram reprimidos, que foram excluídos da consciência ou por imaturidade ou porque você não gosta deles, porque eles são feios, porque eles vão contra os seus valores. Então aquilo ali é excluído. E o começo do processo analítico costuma envolver o confronto com esses conteúdos. E os personagens que o Frodo encontra no começo da viagem dele vão representar essa sombra, né? Ela começa primeiro com os Cavaleiros Negros, que são esses espectros do anel, que estão tentando perseguir ele para recuperar o anel para eles. E
tem o Aragorn também, que vai aparecer como uma figura encapuzada ali na hospedaria, mas que ele vai descobrir que é um aliado dele, um amigo do Gandalf. E aqui a gente tem dois conteúdos diferentes que você vai encontrar quando você se confrontar com a sua sombra. O Cavaleiro Negro é o mal em si, aquele desejo de controle do eu, porque o Cavaleiro Negro ele quer o anel para ele quer o poder para si, ele quer dominar tudo, e por isso ele é um escravo desse desejo de poder. E esse representa um desejo do próprio Frodo que existe, ele vai confrontar esse aspecto da sombra, e ele tem que resistir a esse aspecto, isso é um tipo de conteúdo da sombra. E tem o outro, que é o Aragorn, que na verdade é uma coisa boa, só que está excluído da consciência, está ali na forma do encapuzado também. Está excluído porque por imaturidade do Frodo, por ele ainda não ter compreensão do que ele significa. Né? Então, quando a gente vai confrontar com a nossa sombra, a gente tem que ter consciência que existem coisas ruins que de fato a gente vai ter que enfrentar e reprimir, e eliminar e transformar. E tem coisas que são boas, só que só estão excluídas da consciência. E uma atitude muito perigosa que as pessoas elas costumam ter quando elas entram em contato com o conceito de sombra, elas acharem que tudo que está na sombra é bom, que é só uma questão de moralismo você reprimir a sombra, e elas começam a dar livre curso a todos os desejos que ela tem, né? Acaba se tornando escravo, por exemplo, desse desejo de poder, ou sendo manipulado pela própria sombra, né? Então tem que saber fazer essa diferenciação entre esses dois tipos de conteúdos que podem vir da sombra. Podem ter coisas positivas, mas a gente tem que ter cuidado porque também existem coisas negativas nela. Além disso, o Cavaleiro Negro ele surgir na saída do condado, ele é muito significativo, porque normalmente é nesses momentos de mudança que a gente se torna suscetível a ser dominado por padrões de comportamentos negativos, que estavam sendo controlados pela antiga ordem. Por exemplo, você mora com seus pais, você vai sair da casa dos seus pais e aí você vai perder aquela vigia que você tinha em cima de você para você manter a ordem. A tendência é que inicialmente você vai degenerar, você vai se tornar mais desorganizado, você vai deixar alguns hábitos ruins tomarem conta até você conseguir se organizar, é maior. Então é por isso que quando a gente sai desse domínio protegido, a gente normalmente tem que enfrentar o Cavaleiro Negro, né? Esse lado obscuro da nossa personalidade, ter cuidado para não ser dominado por ele. E isso acontece também, por exemplo, na história do Êxodo, né? Que os israelitas eles saem ali da tirania do Egito, mas que era a ordem que eles habitavam, e eles vão para o deserto para sacrificar para Deus. Só que, como eles estão nesse espaço intermediário, eles acabam ali sacrificando para o bezerro de ouro, que é adorando essa parte animal, adorando esses desejos, né, mais baixos deles, que é o mesmo simbolismo, né? Então, quando você está nesse espaço intermediário, você tem que ter cuidado para não ser dominado pelos desejos de poder, pelos desejos mais baixos, que funcionam como esse cavaleiro negro. O Frodo ele vai se defrontar com esses desejos de poder, esse desejo pelo anel de várias formas ao longo da viagem. E uma dessas figuras que representa isso é o Sméagol, né, que é como se ele acompanha o Frodo na viagem por um certo período, mas é como se ele representasse aquilo que vai acontecer com o Frodo se ele se deixar dominar pelo desejo de possuir o anel. Então o Sméagol ele vai estar sempre acompanhando como se fosse esse lado sombrio do Frodo. E o próprio Bilbo tinha encontrado o Sméagol também durante a viagem dele e teve a oportunidade de matá-lo e não matou. E aí o Frodo fala pro Gandalf que queria que o Bilbo tivesse matado o Sméagol quando o encontrou, né? E isso é uma pergunta que a gente se faz recorrentemente, né? Por que a gente não só elimina a sombra, a gente pega tudo que tem de errado e só reprime ela inteira, né? E a gente pode até pensar um pouco nisso, né? E acaba adotando uma atitude mais dura com relação a nós mesmos. Mas o problema é aquilo que eu falei. A sombra, ela tem aspectos positivos também. Se a gente eliminá-la completamente, a gente acaba perdendo isso junto, né? Então não é incomum que os nossos defeitos, que a gente enxerga como os defeitos, acabam tendo um papel importante na nossa história no fim das contas, assim como o Sméagol, ele acaba tendo um papel importante na história também para o Frodo. Eu lembro de uma paciente, por exemplo, que tinha crises de ansiedade para dormir. Então, na hora de dormir, ela costumava ter essas crises e aí demorava um tempo se defrontando com aquilo até conseguir dormir. E aí ela insistiu muito para que eu encaminhasse ela para um psiquiatra. E aí eu acabei fazendo isso e ele passou um remédio para ela dormir.
E ela começou a dormir melhor de fato. Só que passou um tempo e ela começou a perceber que ela já não sabia mais o que ela estava sentindo. Porque aqueles momentos das crises de ansiedade que ela tinha, por mais doloroso que fosse, eram momentos onde ela conseguia se escutar, onde ela conseguia entender o que ela estava sentindo. E agora ela tinha perdido isso. E ela começou a perceber que aquela ansiedade, na verdade, estava tendo um papel importante no autoconhecimento dela. Então, isso é só um exemplo, né, de que às vezes a gente acha que aquilo que é o defeito que a gente tem que eliminar acaba tendo um papel importante na nossa história. E tem um diálogo entre o Gandalf e o Frodo que representa muito bem isso. Que ele tá com medo do Sméagol, né? Ele fala, pois agora estou com medo, o Frodo falando pro Gandalf. Pois agora estou com medo de verdade. O que vou fazer? Que pena que Bilbo não apunhalou essa vil criatura quando teve a chance. E aí o Gandalf responde, pena? Foi a pena que deteve sua mão. A pena e a compaixão de não dar golpes sem necessidade. E ele foi bem recompensado, Frodo. Tenha certeza de que ele não teve tão poucos danos devidos ao mal e escapou por fim porque começou sua posse do anel desse modo, com pena, ou seja, porque foi justamente essa qualidade do Bilbo, né, de ter pena do inimigo que ajudou ele a não ser nominado pelo anel. Aí o Frodo responde, né, lamento, mas estou apavorado e não sinto nenhuma pena do Gollum, que é o Sméagol. E aí o Gandalf, é que você não o viu, e o Frodo continua. Não, e não quero vê-lo. Não consigo compreender você. Quer dizer que vocês e os elfos deixaram continuar vivo depois de todos esses feitos horríveis? Seja como for, agora ele é tão mau quanto um orc e apenas um inimigo. Ele merece a morte. E aí o Gandalf fica indignado, né? Merece. Imagino que merece. Muitos que vivem merecem a morte. E alguns que morrem merecem a vida. Você pode dá-la a eles? Então não seja ávido demais para conferir a morte em julgamento, pois nem mesmo os muito sábios conseguem ver todos os fins. Não tenho muita esperança de que Gollum possa ser curado antes de morrer, mas existe uma chance, e ele está atado ao destino do anel. Meu coração me diz que ele ainda tem um papel a desempenhar, pelo bem ou pelo mal, antes do fim. Então aqui ele vai falar exatamente disso, né? Que apesar de todos esses problemas do Gollum representar o mal, ele pode ter um papel importante ali no que ele não está enxergando, né? Mesmo nas coisas ruins que acontecem com a gente, elas podem acabar tendo um papel importante na nossa vida e o contrário também acontece. Às vezes a gente acha que uma coisa muito boa aconteceu e no fim das contas aquilo é ruim. Eu lembro de uma história que o meu pai sempre contava de um amigo dele que ganhou uma moto num sorteio e começou a usar essa moto para trabalhar. E aí, na primeira semana que ele usou essa moto, ele sofreu um acidente e morreu com ela. Então, uma coisa que parece um ganho, a gente vira uma perda e o contrário. Então, o que o Gandalf fala é para a gente não ser tão apressado em julgar as coisas. Mas o Sméagol em si ele tem outro simbolismo muito interessante, que ele é descrito como uma criatura que olhava para baixo só, olhava para a terra, estava sempre cavando buracos, sempre escavando raízes, sempre procurando segredos do submundo. E ele representa um pouco dessa atitude materialista, né, que nunca olha para cima, nunca olha para o céu, nunca olha para as coisas espirituais, está sempre presa no desejo de posse, no material, por isso não consegue se libertar disso, acaba se tornando um escravo disso, né? Assim que ele é descrito, então, aqui no livro. E aí ele vai falar, né, que todos esses segredos, essa busca pelo materialismo acaba se tornando sem sentido no fim das contas, né? Se mostra uma ilusão. E ele fala isso aqui, mas é claro que o objeto, né, o anel lhe devorava a mente, e os tormentos se tornaram quase insuportáveis. Todos os grandes segredos sobre as montanhas tinham ser revelado apenas noite vazia. Não havia mais nada para descobrir, nada que valesse a pena fazer, apenas asquerosas comilanças, furtivas e lembranças ressentivas. Ele estava desgraçado por completo. Então ele foi perseguindo esse desejo, né, esses desejos materiais e viu que quanto mais a gente se afunda só na materialidade, mais a gente esquece do sentido das coisas. É por isso que ele fala, nada que vale a pena ser vivido, só comilança, só lembranças, né, mas você vê que a pessoa não tem um sentido muito bem do que ela está fazendo. Isso pode acontecer tanto que a gente tem plenitude material, né, de você ter um monte de viagens, tá ali nos melhores restaurantes fazendo tudo, mas não vê sentido em nada daquilo, né? Porque só o material por si ele não provê o sentido para nossa vida. A gente precisa de algo mais
Na história, então, o Frodo ele tem que aprender, de qualquer maneira ele não pode matar o Sméagol, mas ele tem que aprender a usar esse lado com muita cautela. Porque em vários momentos o Sméagol conhece o mundo material, ele conhece a materialidade, então ele sabe guiar o Frodo por ali, para o mundo dos mortos, né, para Mordor. Só que o Frodo sabe que ele também quer matar ele, e volta para aquela questão da dualidade da sombra. Ela é algo importante, ela contém coisas importantes, mas ela é perigosa, ela pode dominar a gente. Então o Frodo tem que confiar no Sméagol, mas tem que prestar muita atenção, porque ele sabe que o Sméagol, se tiver uma chance, vai matá-lo. E é assim que a gente lida um pouco com essas coisas, né? Que a gente sabe que são importantes para a vida, mas que podem nos corromper. Né? Os prazeres excessivos, a busca pelo dinheiro, a busca pelo poder, são todas coisas que vão fazer parte da nossa vida de alguma forma, mas a gente tem que ter muito cuidado para não ser corrompido por elas, sempre manter um olho atento para não deixar elas tomarem o lugar das coisas mais importantes, né? Por isso que a gente tem que usar elas com cautela. Se elas estiverem no lugar próprio delas na hierarquia, não tem problema nenhum. É só quando elas tentam tomar o centro, né, tomar o controle, que a gente tem problemas. Então a interação entre eles vai mostrar muito isso, essa diferenciação entre os desejos da alma, né, que é a tarefa que o Gandalf dá para ele, você tem que levar o anel para destruí-lo, e os desejos do ego, os desejos do eu, que vão querer só a satisfação imediata, que é tomar todo o controle para si naquele momento. E aí a tarefa do Frodo é estar lutando contra esses desejos que são suscitados pelo anel o tempo todo, né, e vai levando esse caminho. E fica mais fácil, né? Eu podia dar toda uma definição científica do que é o desejo do self, como que ele funciona psicologicamente, neurologicamente, mas fica mais simples a gente entender essa diferença entre os desejos do eu, que quer as vantagens imediatas, que só enxerga a curto prazo, que quer o controle de tudo, e o self, né, que é uma parte da psique que enxerga mais longe, a alma, né, que tem como interesse desenvolver a personalidade inteira e sabe que para isso vão ser necessários fazer sacrifícios no presente, né, por mais que isso doa no eu. E nem sempre é tão clara assim a vontade do self, uma coisa quase seguir um código moral, né, mas é só para dar um exemplo mesmo de como essas duas vozes dentro da gente funcionam. Outro ponto importantíssimo da história é a Sociedade do Anel, né, que vai se formar justamente depois que o Frodo sai do condado carregando o anel, chega ali em Valfenda, que é a terra dos elfos, e vai receber a tarefa, vai entender que ele tem que destruir o anel de fato. E aí se forma a Sociedade do Anel para ajudá-lo nessa tarefa. Então são os membros, são 4 hobbits que vêm com o Frodo, né, que é o Frodo, o Sam, o Merry e o Pippin. E também tem o Legolas, o Gimli, o Legolas que é o elfo, o Gimli que é o anão, e Aragorn e Boromir que são homens, e o Gandalf que é o mago. Então aqui também não vai dar para explicar em profundidade para não ficar muito extenso o vídeo, mas é como se os hobbits representassem a consciência, a parte menor da psique, e os anões, os homens, o elfo, o mago, eles representam o inconsciente coletivo, né, os complexos, os arquétipos. Ele representa esse outro lado maior da psique, né, que está dentro do inconsciente. O Gandalf, ele representa ali o arquétipo central, que une os dois, a consciência e o inconsciente. Por isso ele fica nesse papel de chefe, no papel de líder da sociedade. Por isso, como o Gandalf faz esse papel de união entre a consciência e o inconsciente, a Sociedade do Anel se desfaz muito rapidamente quando eles perdem o Gandalf em Moria, né? Na luta ali com Balrog. E o que significa essa perda do Gandalf como cinzento, né? É o que o Jung vai falar, que é a morte de Deus, igual o Nietzsche falou, né? Deus está morto, que é aquele momento que a relação entre a consciência e o self, entre o inconsciente, ela tem que passar por uma renovação. Né? Então vai ter uma mudança no valor principal da consciência, né? Da psique. E aí, então ele morre, a gente perde esse Deus por um tempo e depois ele volta transformado. Então o Gandalf ele sai ali de cinzento, passa um tempo no submundo, mas ele volta transformado, ele volta como um Gandalf o branco, né? E o branco ele quer dizer que essa relação com o self ela se aprofundou, porque o branco ele é um símbolo adequado para o valor central, porque é a partir do branco que se criam todas as cores. Então é como se o branco estivesse no centro e as outras cores fossem o arco-íris na periferia, né? E isso vai ter um outro simbolismo importante. Então, enquanto o Gandalf está passando do cinzento pro branco, ele está ascendendo na hierarquia, o princípio orientador atual, que é o Saruman,
ele vai passar do branco pro colorido, né? E isso não tem no filme, mas o Gandalf vai falar que a roupa do Saruman ela ficou colorida, de forma que ele olhava para ela e dava até um mal-estar, né? Uma vertigem, porque o colorido ficava ali na roupa dele. Então é isso aqui que o Gandalf vai falar da roupa do Saruman. Pois eu sou Saruman, o sábio Saruman, artífice do anel, Saruman de muitas cores. E aí o Gandalf fala para ele, né? Então olhei e vi que suas vestes, que pareceram brancas, não eram mais, e sim tecidas de todas as cores, e quando eles se moviam, elas tremeluziam e mudavam de tom, de forma a confundir a visão. Eu gostava mais do branco, disse o Gandalf. Branco, zombou ele. O Saruman responde. Serve como começo. O pano branco pode ser tingido. A página branca pode ser coberta de escrita. E a luz branca pode ser fragmentada, né? E aí o Gandalf responde. E nesse caso, ela não é mais branca. E aquele que quebra uma coisa para descobrir o que é, abandonou a trilha da sabedoria. Então, se você quebrar o branco em várias cores para descobrir o que ele é, se fragmentar a luz, você tá quebrando algo achando que você está melhorando aquilo, né? Tem certas coisas que se você destruir para tentar compreender, você não tem como recompor elas de novo. Por exemplo, você não pode matar um animal para tentar ver o que tem dentro dele e depois reviver ele. Não tem como. Se você matou, acabou de uma vez por todas, né? É essa mesma ideia que o Gandalf está passando aqui. Esse colorido como essa fragmentação. Então a hierarquia adequada é a luz no centro e o arco-íris na periferia, né, organizado e aí cada coisa no seu lugar ali, né? Então aí isso representa uma relação própria entre o self, que é o centro, e os outros 7 arquétipos, 7 cores da personalidade na periferia, organizado pelo ponto central, que é a luz. Então quando o Saruman ele decai da posição de branco dele para colorido, é como se ele antes fosse o valor central daquele mundo e agora ele não é mais, ele vai ser substituído pelo Gandalf. E o Saruman, como ele secretamente, ele era aquele desejo de poder que estava dominando aquele mundo nas sombras, aquele anel que estava controlando todo mundo. E o exemplo mais claro que me vem na cabeça para falar dessa mudança de valores numa vida individual é a conversão religiosa, onde a pessoa vai deixar ali os valores estritamente materiais, né, os desejos puramente materiais, e abrir mão dessa ânsia de dominar o mundo para passar a se submeter a algo maior, né? Deixar valores espirituais orientarem a vida dela, no caso ideal, obviamente, que não é uma conversão religiosa, não garante que isso vai acontecer, mas é um desses exemplos que a gente vê onde acontece esse tipo de coisa, né? Que não é só o prazer, a busca de prazer ou de status, né? Mas é a busca de algo que tenha sentido, uma busca por sentido como centro da nossa vida. E aí outro personagem importante que aparece ali depois dessa perda do Gandalf, eles vão parar na floresta de Lothlórien, né, onde eles encontram Galadriel, que é esse arquétipo da grande mãe, né? Então a Galadriel, ela tem duas características importantes. A primeira é o sentimento que ela desperta neles, né? O sentimento de admiração, de amor. E esse sentimento, né, de esperança que ela dá para eles naquele momento, né? Eles se sentem muito confortáveis naquela terra onde ela reina. E ali eles vão recuperar energia para continuar a viagem deles, né? E ela vai dar uma luz para eles, que é esse sentimento, como se fosse um símbolo deles, que vai ajudar eles no momento de escuridão. Então esse amor, esse sentimento que às vezes ajuda a gente a continuar, esse sentir-se amado, esse sentimento de esperança que vem e ajuda a gente a continuar nos momentos de escuridão. Então, enquanto o velho sábio ele dá orientação para a gente lutar, para a gente se engajar no combate, é uma coisa mais orientadora, o arquétipo da grande mãe ela dá esperança, ela através desse sentimento que ela dá alimento, né, e ajuda a gente a continuar nos momentos difíceis. E a figura mais conhecida que faz isso na nossa cultura é a Virgem Maria, né? Então o complexo materno, né, o arquétipo materno, na verdade, tá ligado muito com isso, com a introspecção, com esse voltar-se para dentro da floresta, para dentro da caverna, para recuperar as energias, que é esse movimento de introspecção que a gente faz em momentos de crise, que ajuda a gente a se organizar para continuar seguindo as orientações do velho sábio, de entrar na batalha, de lutar e de continuar o nosso caminho. Então, quando a Sociedade do Anel se dissolve, acontece a separação entre os hobbits, né, e o Frodo e o Sam, que a gente poderia enxergar como uma função psicológica principal e auxiliar,
E o Pippin e o Merry, que são as funções que a gente fala que são as menos desenvolvidas, as que estão mais próximas do inconsciente, e os outros personagens vão para outro lugar. Então tem essa divisão entre a consciência e o inconsciente. É como se fosse a tarefa do Frodo fosse só resistir a esse poder e continuar no caminho, e com a guerra que os outros personagens vão lutar ali em Gondor, em Minas Tirith e etc, né, as aventuras desses outros personagens fosse como se fosse a guerra que está acontecendo dentro do Frodo durante a viagem dele, né. Então representa um aspecto exterior e interior do processo acontecendo simultaneamente. Então ele tem que fazer sempre esse autossacrifício, né. A única forma do ego superar esse desejo de dominar tudo é fazendo um autossacrifício, sacrificando as próprias vontades, né. Então é um autossacrifício é ir voluntariamente para uma morte, né, passar por uma morte simbólica. E então ele toma essa decisão lá no topo de Amon-Rê, que é esse monte, né, Amon-Rên, ele decidir ir para a morte sozinho, né. E aí todo mundo quer impedir ele de fazer isso, mas o Sam percebe que não, que na verdade esse sacrifício voluntário, por mais que seja uma coisa dolorosa, é o que ele tem que fazer, né, e acompanha ele nessa viagem. E isso acontece muitas vezes quando as pessoas entram no processo de individuação e elas começam a ter que fazer esses autossacrifícios. As pessoas que estão em volta delas começam a achar estranho. Ela fala, cara, você tá, sei lá, deixando de sair para ficar em casa estudando, o que, que você está fazendo? Ou deixando de ir na festa, ou você, sei lá, tem esse emprego bom e você está largando esse emprego porque você quer ir perseguir uma outra coisa, ou esse relacionamento que você está saindo, enfim. A pessoa começa a fazer sacrifícios e quem está em volta fica assustado, não entende, até que começa a achar que está ajudando a pessoa, impedindo ela de fazer os sacrifícios que ela tem que fazer, quando na verdade ela está fazendo um papel ali de demônio, de opositor, a pessoa realizar o destino dela. Isso lembra a história de Cristo também, quando ele fala que vai ser crucificado e Pedro repreende ele, aí Cristo compara Pedro com Satanás. Então ele fala isso aqui em Marcos, no capítulo 8, no versículo de 31 a 33. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes, os sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Ou seja, Pedro falou, não, você não vai morrer isso, não vai acontecer com você, e começou a repreender Cristo. E aí Cristo falou para ele, mas virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são as dos homens. Então você não consegue enxergar o valor do sacrifício, o que eu tenho que fazer. Você está enxergando tudo de um ponto de vista muito do ego, muito da utilidade prática, né? Então, às vezes, quando a gente se coloca entre o sacrifício que a pessoa tem que fazer e ela, a gente está fazendo o papel de demônio da vida dela, mesmo achando que a gente está ajudando. Então é isso. E aí a história, o primeiro livro termina nesse ponto, onde eles se separam e o Frodo vai para Mordor. E aí eu pretendo continuar comentando o simbolismo da história nos próximos vídeos. Mas é isso então, gente. Quem gostou, então se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, não esqueçam de deixar o like aí para ajudar o canal. E aí em breve eu continuo com a sequência dos próximos livros.